E aí, povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de... E o episódio de hoje a gente vai falar sobre perdão, perdoar. Como é que é isso aí pra vocês? Como é que isso funciona? Eu queria até trazer uma amiga minha pra falar sobre esse episódio, que eu não sei se vocês vão gostar de ter convidados, e aí eu vou deixar a critério de vocês pra me falar se vocês querem convidados aqui pra ter devaneio junto comigo, porque muitas dessas conversas que tem aqui eu tiro de conversas com amigas minhas. Mas o papo de hoje será sobre perdão, perdoar. Qual a importância do perdão na sua vida? Em que âmbito você cresceu pra você perdoar? E aí eu tô entrando no âmbito mais religioso, né? Ou daquela galera que tem que dar outra face, né? Pra tomar um tapa. Eu nunca concordei muito com isso. Desde criança eu sempre questionei muito essa questão de você precisa dar a face pra bater e perdoar, né? Mas até que ponto a gente realmente precisa perdoar e até que ponto esse perdão, esse não perdão faz bem ou mal pra gente. Existem algumas situações que eu já passei, acho que as pessoas de modo geral já passaram por situações que elas precisam perdoar e aí a gente cai muito em algumas questões, né? Algumas pessoas eu não perdoei porque eu achei que não havia o que perdoar, porque eu consegui entender o lado da pessoa depois de um tempo. Tá? Não foi uma coisa que me fizeram e na mesma hora eu consegui entender e tudo bem, não foi assim. Me aconteceu uma situação, passaram-se alguns anos, algum tempo, e aí em algum momento eu consegui entender o porquê daquela pessoa ter feito o que fez. Porque não foi um ataque direto a mim. Foi ela colocando o limite pra ela, porque como eu já disse aqui também, eu não sou nenhum alecrim dourado. Mas não foi uma situação que... Foi uma situação que a pessoa colocou o limite dela e precisava fazer outras coisas. E aí eu consegui entender o ponto dessa pessoa. Porra, isso aí foi libertador pra mim. Mas não no sentido do perdão, porque eu entendi que ele não havia necessidade de perdão. Assim como já aconteceu outras coisas comigo que eu não vou perdoar, nem pretendo perdoar, nem desculpar, nem porra nenhuma. Mas também não é um peso que eu tô carregando sobre a minha cabeça, uma nuvem, tipo, tem que perdoar pra você se libertar. Vou me libertar na terapia. E sem precisar dar o perdão pra essa pessoa. Até porque a pessoa nunca chegou e falou, me desculpa, me perdoa. Colocou a culpa dela em terceiros. E aí eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Porque a gente, até pouco tempo atrás, a gente era um país, né? Falando aqui de Brasil, que a maioria era católica, né? Cristã católica. E hoje a gente tem uma grande maioria cristã evangélica no Brasil. E é a religião que tá mais crescendo no Brasil atualmente. Isso não sei o que tô falando, tá, gente? São dados, existem dados sobre isso. E aí eu lembro muito da minha avó, que era muito católica, sempre falando que a gente tinha que perdoar, que era importante perdoar pra gente se libertar, que o perdão fazia bem pra gente também. Eu cresci, né? Fui pra uma outra religião, hoje eu pesquiso muito sobre outras religiões, e aí eu percebi que... parece que quando a gente perdoa, na verdade, a gente está liberando mais aquela pessoa da merda que ela fez do que a gente está se libertando de algo. Porque a pessoa te fez um mal, você pega aquilo, leva pra tua terapia, resolve na tua terapia e show de bola, segue tua vida. Ou nem leva pra terapia, mas consegue seguir tua vida aí e caga pra essa pessoa, pra esse mal aí que fizeram. Mas aí quando você dá o perdão pra aquela pessoa... Nossa, tô parecendo um pouco rancorosa, mas não é questão de rancor aqui. É questão de que realmente você não tem essa necessidade de ter que perdoar alguém pelo mal que ela te fez. E sim, levar pra tua terapia, superar isso. E até porque o perdão, ele não é... Ele pode ser um sentimento também, mas aí você não perdoa de verdade. E aí eu vou trazer um pouco aqui para um âmbito de casal, um exemplo que é o que acontece muito, tá? Existe um casal, um dos dois trai, e aí o outro perdoa, e aí numa determinada briga, ele joga na cara... ou ela joga na cara. A gente vive muito nessa questão de perdão, perdoar e dar a outra face. Pô, vale a pena, cara? Vale a pena, não é mais fácil tu entender no sentido assim, porra, aquele maluco ali fez merda pra mim? E
já entendi aqui qual é o meu limite e vou colocar limite aqui para as próximas, essa pessoa que se lasque pra lá, né? E aí eu entro numa outra questão também, que eu cheguei a ter uma conversa com 2 amigas minhas, que é uma situação também, que alguém falou assim, deixa que o universo, a lei do retorno, e enfim, vai devolver isso para essa pessoa. E aí tinha uma outra pessoa, enfim, não sei se eu tô conseguindo me explicar, calma aí. Existia 2 pessoas, uma tava processando a outra, e aí eu tava conversando com 2 amigas sobre essas 2 pessoas. E aí essas 2 amigas vieram com essa questão de lei do retorno, uma católica e uma evangélica, tá? Criadas em berço católico e berço evangélico. Porém, ambas já foram em terreiro de Umbanda, que acho que é 100% dos brasileiros, não sei, talvez, isso aí é fonte da minha cabeça. É aquele famoso, eu sou cristão daqui pra fora, daqui pra dentro eu sou macumbeiro. Infelizmente, ainda existe esse preconceito contra as religiões de matriz africana. Foi apenas um recorte que eu fiz agora aqui na nossa conversa. Voltando. E aí elas vieram falar sobre lei do retorno, sobre a pessoa perdoar e que o universo se encarregaria e tudo mais. E aí eu rebati falando, cara, mas se a lei do retorno para essa pessoa é esse processo que ela tá sofrendo aí, que é o que vai fazer ela se lascar. Porque a gente não sabe como é que vai funcionar essa lei do retorno. Na real, ninguém sabe. A gente fica esperando essa tal lei do retorno, mas na real, a gente que tem que fazer a nossa lei do retorno, caso a gente queira, caso essa pessoa precise, né, de um processo, de uma porrada. Não, aqui a gente é contra a violência. Mas, a gente não sabe da onde vai vir essa lei do retorno, como é que vai vir essa lei do retorno, por que que a gente tem que ficar esperando a lei do retorno, se a gente tem meios para fazer essa lei do retorno acontecer, ou se a gente tem meios para fazer, para ajudar uma pessoa que fez mal para mim, fez mal para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa e para uma quarta pessoa, essa quarta pessoa que quer fazer algo judicialmente contra essa pessoa e a gente não consegue, será que não consegue ajudar para que essa pessoa que fez mal para várias pessoas consiga se lascar e ter ali do retorno dela aí? É muito, muito relativo, né? E a gente acredita muito nisso. Eu misturei 2 assuntos aí porque eles estão meio interligados, né? Essa questão do perdão, essa questão da lei do retorno também, essa questão de dar outra face, que a gente tá sempre esperando aí, vou dar outra face porque a lei do retorno lá na frente, ele vai pagar. Uma dessas minhas amigas também, que é a católica, ela sempre fala que é muito injusto ter que pagar no pós-vida, né? Você ir pro pós-vida e ter que ficar lá, no caso, no limbo, né? Pagando seus pecados, que deveria pagar nessa vida aqui mesmo. O que eu concordo super, porque se tu fez mal nessa vida aqui, tu tem que pagar nessa vida aqui. E aí a gente entra até na outra questão do kardecismo, né? Que eles têm a teoria de que você, por exemplo, fez mal pra uma pessoa, na outra vida você vai vir com esse mesmo mal, ou você vai vir pior, ou isso ou aquilo. Cara, na outra vida é outra vida, sabe? Outra vida eu quero recomeçar do zero e é isso. Eu acredito que a gente fez mal aqui, tem que pagar aqui mesmo, tem que resolver aqui mesmo nossos problemas kármicos e não ter que carregar nada pra outra vida, porque chega na outra vida eu vou estar lá sofrendo, nem sei o que eu fiz, porque ninguém tem essa questão de ir lá fazer vidas passadas e blá blá blá. Não que seja blá 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 no sentido que seja ruim cada um acreditando no que quer, mas eu, por exemplo, não tenho curiosidade nenhuma de saber o que eu fiz nas vidas passadas, sabe? Apesar de eu já ter escutado uma coisa ou outra ali, sem querer que me falaram, mas eu ir lá procurar saber se eu fui alguma coisa importante, se eu fui alguma coisa menos importante, eu nunca quis procurar saber. Então, assim, nem é todo mundo que tá interessado em saber o que tá pagando aqui vindo de outras vidas, né? E é isso, gente. Esse foi um devaneio gigante aí, tá um pouco maior do que o de costume, mas é isso, até o próximo, lembrando que eu não sou psicóloga nem filósofa, doida. Sou apenas uma jornalista com muitos pensamentos na cabeça, doida. Que pensa demais. Um grande beijo pra vocês.